Por favor, Luiz. Obrigado. Primeiramente, queria dizer que é uma honra para o IES apoiar esse evento aqui do INSPER e o estudo, né? Agradeço por essa oportunidade, né? Cumprimento aí o INSPER, na pessoa dos professores Haddad e Furquim. Eu gostaria só rapidamente de falar que a gente acredita que esse estudo ele vai servir, de fato, como um marco aí para o nosso setor. Pelo menos para nós damos uma importância muito grande para ele, porque ele está dentro de um contexto que o IES, de um trabalho que o IES tem feito há uns 2 anos. Já uns 2 anos atrás, nós começamos a nos preocupar com essas questões estruturais, macro, da cadeia. Já em 2004, trouxemos especialista exterior para falar de DRG, começamos a ver essa questão das falhas de mercado, mas até um outro estudo também, que foi pedido pelo IES, uma consultoria, falava das falhas de mercado, mas esse estudo ele aprofundou tudo isso, ligou todas as pontas, colocou uma base teórica e, de uma forma muito interessante, totalmente dependente, conversou com a cadeia como um todo. Então, eu fico muito satisfeito porque ele, a partir de agora, ele traz essa discussão interessante, mas o que também nos anima é que, a partir dele, políticas, né, decisões poderão ser tomadas, um planejamento poderá ser feito para tratar essas falhas que existem, e, por isso, a importância desse painel nesse momento em que a gente vai falar, olha, o que pode, de fato, ser feito, para que a gente não fique apenas no diagnóstico. Esse estudo ele vai ser um estudo que vai ser referência para vários outros estudos que serão feitos no nosso país, e nós esperamos. Mas, assim, a implementação das políticas ela deve ser muito rápida. Como a doutora Lenise mesmo mostrou, os dados de envelhecimento da população, transição demográfica, os dados de internação, por exemplo, hoje são 8 milhões de internações por ano na saúde suplementar. 2 milhões são de pessoas com 59 anos ou mais. Temos projeções, um estudo do IES recente mostra, olha, até 2030, esses 2 milhões de internações para 59 anos ou mais vão para 4 milhões e 200 mil internações por ano, vai dobrar. Aí a pergunta é, o que deve ser feito para dar conta disso? E a outra pergunta, olha, será que essas falhas de mercado que nós temos agora, com essa transição demográfica, isso não agrava mais ainda a situação? Então, assim, o recado também existe uma urgência para que a gente tome decisões e consiga diminuir essas falhas que causam os problemas que foram brilhantemente explicados, detalhados, analisados nesse estudo. Bom, dito isso, eu gostaria de começar a instigar aqui a discussão no painel com a doutora Camila, né, do Santa Catarina, falando de uma coisa muito importante, que é quando a gente fala em qualidade, de favorecer a qualidade, eficiência, eficácia, fica muito difícil se a gente não tem indicadores de qualidade, mensuração da qualidade. Como é que a gente vai melhorar uma coisa que a gente nem está quantificando? Como é que a gente vai gerenciar isso? E o que nós precisamos não é reinventar a roda, é justamente pegar as melhores práticas internacionais que estão adotadas há décadas, e eu acho que a doutora Camila, tenho certeza, ela tem total condição e conhecimento para falar sobre isso. Como esse é um assunto, acho que principal, qualidade, né, eu gostaria de que você começasse, Camila, por favor. Obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigada, Paulo. Eu sou médica, sou uma ex-aluna aqui do INSPER, eu fiz o MBA em 2006, já sou uma veterana, né? Então, eu acho que essa é a minha contribuição mesmo. Eu trabalho numa associação grande, a Associação Congregação de Santa Catarina. Nós temos 10 hospitais próprios em 5 estados do Brasil, também operamos hospitais públicos, temos escolas e serviços de assistência social. E eu trabalho lá como diretora de qualidade e segurança do paciente. E essa que é a minha contribuição aqui. Eu ouvi a gente falando muito aqui de qualidade no cuidado, nós temos muita informação,
Mas eu gostaria de fazer uma provocação para vocês. Se vocês fossem atrás de indicadores de qualidade de hospitais, de prestadores, aonde vocês encontram esses indicadores de uma forma coordenada? Coordenada, eu digo, hoje o prestador ele fala qual é o seu próprio indicador. Eu posso chegar e falar, eu falo, lá no Santa Catarina, minha taxa de infecção hospitalar é tanto, mas onde existe uma coordenação ou um órgão que digam, olha, são esses os indicadores que devem ser reportados publicamente, esta é a maneira de reportar, porque, quando eu reporto o que eu quero, eu corro o risco de não reportar coisas tão boas assim. Então, hoje, se vocês procurarem, não tem. Não tem, essa eu acho que é a grande falha que precisa ser sanada. Quando a gente fala em qualidade, existem várias definições de qualidade. Eu queria trazer um pouco de teoria para vocês, para a gente só deixar a discussão assim um pouco mais rica sobre o que nós estamos falando. Dentro das definições, eu vou utilizar uma que nós, da saúde, utilizamos bastante, que é uma definição do IOM. O IOM é o Institute of Medicine. O Institute of Medicine é um braço do Instituto da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, mas que assessora o governo, o Congresso, com informações, com dados para construções de políticas de saúde. E o que diz o IOM? Qualidade no cuidado é o grau em que os serviços de saúde voltados para indivíduos e populações aumentam a probabilidade de resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional corrente, ou seja, resultados desejados. O IOM ainda elenca algumas dimensões do cuidado. Por que são importantes essas dimensões ou essas perspectivas do cuidado? Porque elas vão elas vão nos ajudar a criar estratégias de medição e mensuração do cuidado. Como é que a gente mede qualidade? Como é que eu sei que um é melhor que o outro? Então, eu uso 6 dimensões, basicamente. A primeira é efetividade, ou seja, eu tenho que entregar um cuidado baseado no conhecimento científico, para aquele que dele vai se beneficiar. Eficiência. Eficiência faz parte da qualidade. Eficiência é o uso racional de recursos, né, sejam eles físicos, sejam eles ideias, né, enfim, todos os recursos. E aí vocês vão ver já de cara que o nosso sistema premia sobre utilização de recursos, não é um sistema eficiente. Equidade, um sistema que não diferencia por raça, por cor, por orientação sexual, por condição socioeconômica. Oportunidade, ou seja, não ter atrasos no tratamento, não ter falhas nesta cadeia, então, atraso desde a prevenção, diagnóstico e tratamento. 2 dimensões a mais que a gente tem estudado bastante. Centralidade no paciente, ou centralidade na pessoa. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que prestar um cuidado que respeite as necessidades, os desejos, os valores das pessoas. A gente tem evoluído muito nesta dimensão, né? A gente tem aí, aos poucos, calçado as sandálias da humildade e tem aprendido a trabalhar com o paciente e não para o paciente, né? Os médicos deveriam dizer o que os pacientes podem fazer, e o paciente diz para o médico o que ele deve fazer. Essa é uma relação ainda um pouco paternalista, mas que, aos poucos, a gente vem melhorando esse aspecto do cuidado. E eu deixei a 6ª dimensão por último, porque ela talvez é a mais importante, tem ganhado uma enorme dimensão, que é a segurança do paciente. O que é isso? É não causar dano decorrente do cuidado, né? A gente tem aquela... A OMS fala, você diminuir ao mínimo necessário os riscos de danos ao paciente causados pelo sistema. Alguns danos vão acontecer. Eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo. Eu vou ter que cortar a pele para fazer a cirurgia. Este é um dano necessário. Agora, eu tenho uma infecção naquela ferida, não é um dano necessário. Esse aspecto da qualidade, a segurança, a gente aprendeu muito nos últimos 20 anos. A gente tinha uma noção de que a segurança, ou a falta de segurança, era quase inerente ao tratamento. Eu sou formada há 20 anos, né? E coisas aconteciam, e a gente falava, não, isso acontece mesmo. Infecção hospitalar, isso acontece mesmo, todo hospital tem.
Ao longo dos anos, a gente foi entendendo como o sistema, o microsistema de trabalho funciona na saúde. E a gente foi conseguindo erradicar algumas complicações que, para nós, pareciam inerentes mesmo ao sistema. Então, quando a gente fala de qualidade em saúde, hoje, é sobre essas coisas que a gente está falando. E os sistemas de saúde, no mundo todo, se você for Europa, Estados Unidos, os prestadores eles são obrigados a reportar vários indicadores como esse e regulados por uma agência que diz o que você deve reportar ou não. Uma outra coisa que eu queria explorar com vocês é assim, falou-se muito em pagar por qualidade, né? Pagar por qualidade adianta? Ajuda? Eu vou contar, não sei se tem tempo, mas assim, rapidamente, algumas experiências que foram feitas nos Estados Unidos. Em 2004, eles fizeram um estudo, Paulo, bem desse jeito. Pegaram um grupo controle, que não ia receber por pagamento, e um grupo de hospitais que ia receber, sim, por pagamento, pay for performance, de acordo com esses indicadores. Não escolheram algumas doenças, infarto agudo do miocárdio, pneumonia, insuficiência cardíaca, e falaram assim, não, nós vamos pagar para vocês quanto mais vocês atingirem algumas metas. Começaram, então, a fazer esse estudo. Então, íamos pagar, os hospitais iam ser remunerados por quão melhor esses indicadores fossem, mas, ao término de 3 anos, os dados seriam reportados publicamente. O que aconteceu? Nos primeiros 3 anos, os hospitais que ganhavam pela melhoria desses indicadores, eles realmente tiveram uma melhora, mas não muita. Depois de 5 anos, estavam todos iguais. Todos exatamente iguais. Isso quer dizer o quê? Que só pagar por desempenho não melhora. Muito provavelmente, o reporte público dos dados é muito mais poderoso do que apenas pagar por qualidade. E, principalmente, se você tem um mercado, se você tem a opção de escolher aquele ou aquele hospital A ou B. Onde funcionou o pagamento por performance? Funcionou em lugares onde você não tinha competição. Então, em áreas rurais, tinha só aquele hospital. Então, para aquele hospital melhorar, eu tinha que pagar. Agora, para aqueles hospitais onde havia uma certa competição, só o reporte público levantou a qualidade de todos os hospitais. Agora, só o reporte público também não é bom. Eu tenho que ter opção, por exemplo, como consumidor, de escolher e ter um benefício na escolha. Então, eu vou num hospital A e um hospital B, por exemplo, os nossos hospitais. Um cobra 20 mil, o outro cobra 16 mil para a mesma cirurgia. Uma colicistectomia, por exemplo. Os nossos indicadores de qualidade são exatamente os mesmos. A qualidade é tão boa quanto, mas o custo desse hospital é menor. Eu escolho o menor. Eu ganho algum benefício da operadora? Não ganho nenhum. Eu não tenho nem esses dados e a operadora não me dá um benefício. Então, não há uma solução, o que eu quero dizer é que não há uma solução única. Não é só pagar por performance, né? Não é só o DRG é sim necessário. Né? A gente vai ter que ter várias soluções aí nessa cadeia para nichos diferentes, né? Para mercados talvez diferentes. Obrigado. Então, aí é a questão do reporte público de indicadores de qualidade, né? Não só isso, mas principalmente isso. Eu queria passar agora para o doutor Vinícius, né, para falar um pouco dessa questão concorrencial mesmo, que tem a ver com informação, né? E também vai falar um pouco da questão da judicialização, né, também. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite para participar desse evento. Lá no CAD, a gente não é especialista em nenhum setor específico, né? Mas, às vezes, acaba entendendo um pouquinho mais de um setor do que de outro pelo tamanho, enfim, pela quantidade de casos que determinado setor tem no órgão de defesa da concorrência. E é o caso do setor de saúde. Em primeiro lugar, eu acho que é importante entender que, quando a gente está falando de defesa da concorrência, a gente está falando de um tipo de intervenção estatal bastante peculiar, né? Diferente de uma intervenção reguladora, que conforma e organiza determinados mercados visando determinados objetivos também, diferente de uma intervenção direta em que o Estado participa, né? Atua diretamente prestando serviço na economia.
intervenção, do ponto de vista da defesa da concorrência, ela é peculiar porque ela é uma intervenção sempre reativa, eventual e, o mais importante, talvez, ela é residual. Ela ataca a consequência de um evento específico. Né? No caso da defesa da concorrência, ou aquilo que a gente chama ato de concentração, que são as fusões, aquisições, incorporações, ou aquilo que a gente chama de condutas anticompetitivas, as mais famosas delas, os cartéis, né? Enfim, mas entre várias outras. Então, eu brinco que a defesa da concorrência ela lida muito bem com uma regra do tipo não matarás. Né? A gente trabalha muito nessa perspectiva, né? Regras negativas. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Em algumas situações, principalmente quando você tem negociações com as empresas, em atos de concentração, por exemplo, você também trabalha com regras de estímulo ou criação de obrigações específicas, mas a defesa da concorrência, até pela sua própria natureza, né, de querer a competição, ela não lida muito bem com regras do tipo ama o próximo como a si mesmo, esse tipo de coisa. Né? Normalmente, na defesa da concorrência, quando a gente está lidando com esse tipo de situação, isso tem um nome, chama cartel. Né? Quando você está amando muito seu concorrente, é sinal de que tem alguma coisa errada. Né? E uma coisa que a minha experiência de 8 anos nessa área me revelou é que, muitas vezes, em setores regulados, falhas de mercado, ou, às vezes, falhas regulatórias, ou problemas, né, da relação entre o regulador e o regulado, ou aquele que talvez muitas vezes gostaria de ser regulado e não é, ou aquele que não. Aliás, isso é uma coisa importante. Às vezes a gente acha que as empresas não gostam de regulação. Tem muitas que gostam, pedem regulação. Né? É importante a gente saber isso também. Né? E às vezes, situações de setores que não gostariam de ser regulados e são regulados, isso gera uma sobrecarga enorme, não só para o judiciário, como para o próprio CAD. Alguns anos atrás, e aí o que eu vou tentar fazer nesses 5 minutos que eu tenho aí é um pouco só relatar a experiência e depois a gente, no debate, pode tentar discutir as consequências disso. Alguns anos atrás, isso diminuiu porque a gente fez um esforço bastante direcionado para essa área. Cerca de 30% dos processos de conduta anticompetitiva que a gente tinha no CAD se referiam ao setor de saúde. E aí eu vou falar de 3 situações específicas. Uma das quais eu e na época, o Bruno Sobral, o Leandro, que está aqui também, na ANS, tentamos, né, Leandro, resolver. Infelizmente, a gente não conseguiu e a gente teve que julgar os processos e condenar mesmo. A gente tentou ver se a gente fazia o acordo. Uma delas, vários casos, se referiam às chamadas tabelas médicas. Eu tive uma experiência razoavelmente traumática nesse assunto, porque um dia, quando eu estava ainda na Secretaria de Direito Econômico, quando começou um movimento de boicote, uma ameaça por parte do CRM, do CFM, do sindicato, enfim, e da própria AMB, de processar, eles instituíram como prática antiética do ponto de vista, ou seja, que gerava processo disciplinar perante o CFM se os médicos não adotassem o preço mínimo que se estava estabelecendo na CPHPM. Inclusive, se o médico resolvesse negociar sozinho com o plano de saúde, ele podia sofrer um processo ético. E aí tinha a tabela lá da CPHPN. A gente nunca foi contra a hierarquização de procedimento, que a gente era contra ter um valor para cada procedimento tabelado e que se impusesse esse valor aos planos de saúde, e essa relação a ANS não regula. E aí eu editei uma medida preventiva na época, falando, vocês não podem fazer isso. Sob pena de multa de tanto tal. No dia seguinte, tinha 30 deputados federais médicos no gabinete do ministro da Justiça pedindo a minha cabeça. E, a partir dali, começou minha vida nessa história. A gente tentou fazer um acordo com essas entidades em torno de alguns parâmetros que a gente aceitaria, não vou entrar no detalhe aqui, porque é muito longo,
Mas não foi possível, e aí o CAD começou a condenar cada uma dessas situações, né? E aí foram mais de 30, 40 condenações aí. Outro grande assunto que nós tivemos no CAD nos últimos anos, ainda temos alguns casos pendentes, conseguimos fazer alguns acordos nesse tema, diz respeito às cooperativas médicas. Maior exemplo, um exemplo mais comum, as Copanestes, né? Cooperativas de anestesiologistas, que em alguns municípios do país, praticamente todos os anestesiologistas daquele município eram da cooperativa, a cooperativa tinha uma tabela, o próprio município não conseguia contratar médico, porque inclusive tinha que dispensar a licitação, porque tinha que contratar a cooperativa, e aí ela exercia um poder de monopólio. Simples assim, né? O preço é tanto, acabou. Inclusive, o médico que não entrasse na cooperativa, a gente recebia cartas de médicos que não queriam entrar na cooperativa, falando, estão quase me expulsando aqui do município, não sei o quê. E o terceiro são as questões relacionadas à unimilitância, que chegaram, enfim, Unimedes exigindo exclusividade dos médicos no município. Ou seja, se você quer prestar o seu serviço médico, você pode prestar só para mim, se você quiser, você não pode. E isso elevava enormemente as barreiras à entrada para outros planos de saúde naqueles municípios. O CAD condenou, depois fez um acordo. A hora que nós conseguimos uma súmula do STJ dizendo que não podia, as Unimedes vieram fazer um acordo com o CAD, nós fizemos um acordo, 90 casos, e eliminamos esses casos do sistema. Isso, conduta anticompetitiva, duas delas, pelo menos, três, na verdade, os três de áreas que a ANS não tinha atuação regulatória. Mas que a ANS nos ajudava a tentar entender o que estava acontecendo ali, evidentemente. Existe aí agora um movimento, né, relacionado a algumas situações de investigações de cartéis. Né, o CAD, recentemente, nós fizemos uma busca e apreensão. Então, por enquanto, eu tenho que falar em suposto cartel, mas que começou, e esse dado é interessante, não começou com um acordo de leniência. Aliás, as pessoas acham que a gente só investiga cartel depois de acordo de leniência. Esses são residuais dentro do CAD. A grande maioria dos cartéis que a gente investiga decorrem de denúncias ou de investigações de ofício. E esse foi um processo que começou com uma investigação de ofício, com estudo de mercado, usando instrumentos de Big Data, que agora a gente tem uma unidade de inteligência lá, e que foi a busca e apreensão no mercado de órtese e prótese, que nós fizemos alguns meses atrás, e, enfim, isso está sendo investigado. E, na área de ato de concentração, fusões e aquisições, o que nós temos no Brasil é uma situação bastante interessante, porque o CAD já analisou, acho que nos últimos 7 anos, pelo menos uns 70 atos de concentração nesse setor, vários deles entre planos de saúde, vários deles envolvendo planos de saúde com verticalização em direção a hospitais ou laboratórios. E a situação que se identifica, ela é bem interessante, porque acho que dois temas aqui que eu acho que são bem interessantes. Primeiro, de fato, um movimento de verticalização que tem ocorrido no setor, né? Com alguns efeitos razoavelmente positivos em termos de eliminação de custo de transação, de eficiências, e tentando resolver um pouco aquele dilema que o Paulo mencionou, né, sobre quem suporta o custo da decisão, né, enfrentando esses dilemas principalmente na relação prestadores e plano, né. E, de outro lado, uma outra questão que é interessante, uma vez num debate no Ministério da Saúde, alguns planos de saúde reclamaram um pouco do CAD, embora desses 70 casos a gente aprovou sem restrição, provavelmente uns 65, e 5 tiveram alguma restrição, então o CAD não é... Né, assim, é que quando você restringe um, parece que o mundo cai, né? Mas me falaram, poxa, Vinícius, mas nós temos mais de 1000 planos de saúde no Brasil, não tem nenhum lugar do mundo que tenha um negócio desse.
e precisa de grande escala, precisa disso, precisa daquilo, o CAD precisa ser um pouco mais menos conservador na análise concorrencial e permitir mais as concentrações. E eu respondia com duas coisas. Eu falei, primeiro que, de novo, tem 2 casos que o CAD reprovou completamente. Um que fez uma intervenção dura, mas foi uma intervenção. 2 em hospitais, um da Unimed Franca, e o outro em Santa Maria, ou seja, mercados, né? E outro que foi em Brasília, quando a Redditor tentou adquirir o Med Grupo lá, e aí, enfim, gerava uma concentração enorme nos hospitais de ponta. Eu falava, bom, mas o CAD restringe pouco. Teve o caso da Qualicorp, que o CAD também fez algumas restrições. O descruzamento societário na Medise entre a Mil e a Redditor, que também não era tão traumático assim. Enfim, não são. Eu falava, não é, mas a gente não está. A minha visão é de que a gente está sendo pouco conservador, não de que a gente está sendo muito conservador. Eu falei, e segundo, essa visão de que tem 1000 planos no Brasil, embora a gente aceite a ideia de que isso é muito, você tem que olhar de uma perspectiva qualitativa também, porque em 90% dos municípios brasileiros, a concentração dos 4 maiores tem 75% de mercado, pelo menos. Então, e esse mercado não é um mercado nacional. Por que você tinha situações de unimilitância, por exemplo? Porque tinha esse efeito claramente. Enfim, a gente podia discutir aqui bastante esses assuntos, mas eu só quis fazer esse panorama para vocês entenderem que terem uma noção de como esse tema tem sido abordado pelo CAD nos últimos anos. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Queria passar agora a palavra para o doutor Cláudio Lutemberg, até porque ele tem hora aí para sair para outro compromisso. Cláudio, o painel assim, é focado, claro, na questão das políticas que pode ser feito com base nas sugestões do estudo do INSPER, né? Então, de uma forma macro, pela sua grande visão, né, de forma macro, o INSPER sugere, por exemplo, algumas soluções para essas falhas na cadeia de saúde, pegando, por exemplo, mudança dos modelos de remuneração, indicadores de qualidade e segurança do paciente, transparência, reporte disso, e a questão também da incorporação de novas tecnologias, né? Estamos falando de assuntos aqui que daria um dia inteiro para falar, mas a gente gostaria de saber da sua visão sobre esses pontos e o que você vê de possíveis implementações políticas nessas sugestões do INSPER, modelo de remuneração, indicadores de qualidade e segurança do paciente e critérios para incorporação tecnológica. Se me permite só acrescentar um ponto adicional, você está à frente ali da coalizão saúde, né? E isso é uma ideia da representação da cadeia inteira. Dentro desse grupo, tem propostas que estão sobressaindo? Qual que é o resultado dessa experiência? O interessante a gente ouvir os outros é que você, quando fala depois, a vontade é de comentar, né? E aquilo que você comentou agora e disse, eu acho que é absolutamente vital da visão corporativista que prejudica, no fundo, todo o processo de acesso à saúde na maneira em que parece que as pessoas esquecem, eu diria todos, né? Classe política, médicos, prestadores de assistência, de que o cliente do sistema é o paciente. Parece que, de vez em quando, a gente tem que lembrar essa questão. E, quando fui secretário da Saúde, foi a primeira coisa que eu tive que dizer nos primeiros encontros, né? Porque parecia que os partidos queriam cobrar as contas e aqui os médicos eles acham que o sistema tem que estar voltado para eles, o que é um grande equívoco, que você distorce todo o processo de montagem da assistência, que, a rigor, tem que estar centrada numa figura central, que é o cidadão. Então, esse é um equívoco, que talvez aqui sirva como um ponto de partida para as coisas que, eventualmente, a gente tem que falar. Que a incorporação tecnológica agrega valor, esse questionamento ele não existe. Entretanto, a mensuração entre agregar valor e agregar custo, dentro de uma visão de eficiência e efetividade, ela não é uma regra costumeira no nosso meio, e não só aqui, nos Estados Unidos também. E a maior prova disso é que os Estados Unidos gastam
uma quantidade enorme de dinheiro, já estão na terceira, na quarta e na quinta reforma, justamente pela forma como é incorporada a tecnologia. Uma vez que você tem a aprovação através do FDA, automaticamente nasce a exigência da cobertura do procedimento em termos das operadoras de lá têm que pagar por isso. O que é um absurdo, porque a gente sabe muito bem que certas tecnologias elas agregam custo e não agregam valor nenhum na assistência. Então, esse é um elemento importante. Não quero radicalizar, porque, evidentemente, a tecnologia faz toda a diferença, né? E eu diria até mais, que hoje a tecnologia tem um impacto importante, isto sem medir a própria importância da tecnologia que vai levar ao cenário da digitalização, que é absolutamente vital em termos de importância para o modelo de saúde que seja sustentável. Porque sem o database riquíssimo, eu não acompanho o que vocês falaram antes, tá? Infelizmente, nenhum DRG vai funcionar, porque não dá para a gente importar um modelo de DRG do exterior imaginando que ele vai reproduzir uma realidade epidemiológica que é totalmente diferente do nosso meio. Então, essa tecnologia ela vai fazer a diferença, ela sempre trará ganhos, mas ela tem que ser colocada dentro de uma maneira que ela caiba dentro de algo que envolve o financiamento. Acho até que a gente vai gastar mais para gastar menos no futuro, mas tem que saber que isso tem um valor de caráter econômico-financeiro. Quando você fala de indicadores de qualidade, aí eu acho que existe um problema seríssimo na assistência que a gente tem no nosso meio, que, no fundo, é um retrato da fragmentação assistencial, né? A gente vê hospitais discutindo suas práticas de forma isolada. De novo, quer dizer, esquecendo que o paciente que está numa crise hipertensiva na unidade de terapia intensiva é um paciente que tem hipertensão e que está na sua casa. O que significa dizer que esse paciente tem que ser cuidado em todos os momentos da sua vida. E esse é um princípio elementar de qualidade do Institute of Medicine, que chama atenção para algo chamado continuous care. Então, se você não cuidar da dieta hipossódica daquele indivíduo, se você não tiver certeza que ele está tomando o seu diurético, se ele não aderir à mecânica de medicamento, que a gente sabe que, no nosso meio, a desistência em 60 dias ultrapassa 40%, aquele mesmo paciente que estaria sendo atendido na sua casa, sem qualquer tipo de cuidado mais agudo, ele vai parar, sim, na unidade de terapia intensiva. Então, essa fragmentação é um tremendo de um equívoco, e por isso que eu acho que os hospitais que viverem só e as unidades ambulatoriais que não estiverem conectadas e o trabalho isolado do médico vai matar a mecânica de sustentação do sistema. Você não está sozinho nessa história, tá? Porque quando eu falei na revista Veja, Paulo, que o médico é um indivíduo que trabalha de forma isolada, o Conselho Federal de Medicina, Cláudio, conseguiu dedicar uma sessão da manhã todinha para mim, só para poder publicar na Veja que repudiava a minha declaração. Mas é verdade, quer dizer, o médico, e aqui tem alguns profissionais que são colegas nossos, alguns atuam e outros não, mas todos sabem que o médico é treinado para trabalhar sozinho, numa ciência que exige uma visão multiprofissional. Então, a natureza fragmentada, a falta de conectividade, a interlocução que inexiste, ela aumenta o custo. Isso acontece em qualquer sistema, não é processo médico. Então, eu acho que, quando a gente começa a falar de qualidade, eu acho que essa é a raiz para a sustentação. E a qualidade verdadeira não é a qualidade da robustez física, senão a qualidade da segurança processual, que efetivamente repercute numa prática que traga para o paciente segurança e não gere mais desperdício, senão a minha assertiva de sempre. Quer dizer, nós estamos, a rigor, vivendo para alimentar a tecnologia, como se nós estivéssemos à disposição dela e não ela à disposição de nós, e aí digo, Loreto, os cidadãos. Eu acho que existe um exagero na absorção tecnológica, de novo, aí com os interesses de vários stakeholders. O último é o paciente, quer dizer, o vendedor, que tem metas para atingir, então ele tem que vender as próteses e as órteses a qualquer custo, incentiva o médico que acaba indicando, às vezes, sem o critério adequado, diga, olha, às vezes não é nem má prática. Por quê? Porque o professor de farmacologia do médico, Cláudio, acabou virando o laboratorista, quer dizer, aquele indivíduo que te visita.
Ele vai lá e te dá a literatura que interessa para ele, fala que aquilo lá é interessante, você lê aquela literatura que é o mais prático, está acessível a você, e você adere a determinadas coisas sem o questionamento de uma série de linhas, e uma delas é de economia da saúde. Então, essa incorporação tecnológica equivocada é feita às custas de uma falta de visão apropriada dentro da necessidade de um cliente que é de todos, que é justamente o cidadão. Fora isso, modelos de remuneração. Enquanto estiver fragmentado, enquanto você pagar pelo sinistro, não há convergência para fazer melhor. Pelo contrário, há divergência. Porque quanto pior, melhor será. Tem que tomar cuidado para imitar algumas coisas que o pessoal está falando no cenário político brasileiro atualmente. Mas esse é o fato, quer dizer, quanto mais tiver complicação, Marcos, o indivíduo operou a tireoide, sobrou um pedaço, o médico é chamado para operar de novo e ele cobra outra vez. Se você tiver infecção, essa semana eu postei algo sobre infecção, Paulo, e infecção hospitalar. Primeiro é o seguinte, no ano passado foi publicado, essa semana, no Washington Post, que a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos foi evento adverso grave, né? Inconformidade, que não necessariamente é um erro médico. Infecção hospitalar é um dos problemas que pode ser levado por falta de higiene das mãos. Então, teve uma campanha de higiene das mãos. Então, o que eu quero dizer? Quer dizer que quando a gente começa a olhar essa medicina fragmentada, que não sabe definir exatamente o conceito de qualidade, com incentivos à má prática, você acaba tendo uma remuneração imprópria. E, portanto, eu tenho a impressão que o modelo de remuneração tem que ser revisto por completo. A sugestão atual, no mercado americano, são as Accountable Care Organizations, que são instituições que se preparam para trabalhar no quesito da qualidade, muito mais se responsabilizando pelo cuidado como um todo e arcando com as complicações que, porventura, venham a acontecer. É o caminho? Eu acho que é, mas que para isso possa acontecer, você precisa de redes mais integradas e uma visão mais integrada também dos sistemas de saúde, de novo, sem fragmentação. E tentar finalizar, já que eu acho que falei demais, mas entusiasmo, desculpa, que é a visão da coalizão saúde. A coalizão saúde nasce, primeiro, de uma visão que eu vejo como convergente, que é a colocação de todos os stakeholders enxergando que eles têm algo em comum, que significa atender o cidadão. E que esses stakeholders, no fundo, fazem parte de uma cadeia produtiva enorme, com uma oportunidade tremenda de geração de emprego e geração de riqueza. São 5 milhões de empregos gerados diretamente, 9,5% do produto interno bruto. Uma capacidade de inserção tecnológica, de geração de conhecimento, também muito grande. E, portanto, uma intersecção com vários setores da sociedade, e eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de enxergar isso como um incremento econômico-financeiro. Na economia da Alemanha, em 2008, nós assistimos um verdadeiro cataclisma aí no mundo. Não sei se pior que o Brasil do momento, mas muito sério. Aqui foi só uma marola. Mas, naquele momento, o que nós assistimos é que a Alemanha ela manteve certos níveis de crescimento. Graças a quê? Justamente ao crescimento da área da saúde. Então, a saúde é um vetor importante, que eu acho que a gente tem que aproveitar, logicamente, dentro de uma visão que não gere mais desperdício, incentivo, porque a gente assistiu nos Estados Unidos, em 2012, cerca de 400 bilhões de dólares de gasto impróprio, com erro, incentivo médico, falta de protocolo, mau gerenciamento. Quer dizer, não é para aumentar o desperdício, mas, efetivamente, se a gente puder utilizar isso de forma adequada, eu acho que é um cenário extremamente positivo para a gente enxergar uma área da economia que merece uma atenção um pouco mais responsável. Ok, Cláudio, obrigado. Queria passar agora a palavra para a doutora Lenise, que fez já uma excelente explanação, mas gostaria de, agora que todos já falaram, né, fica até mais fácil ter esses comentários, né, de uma forma assim, também bem, uma visão bem mais também global, de como essa... Porque tem até uma pergunta que a gente vai discutir depois aqui, achei interessante, uma pessoa não assinou, não tem o nome, mas falou assim, por que várias propostas, né, como as que a gente coloca aqui há mais de 20 anos, algumas delas estão aqui, e nada acontece, né? Quer dizer, então seria mais ou menos nesse sentido, né, que o que de fato poderia ser feito em relação, claro, o escopo dessas sugestões do estudo do INSPER, né?
que foram muito bem colocadas, né? Qual a visão da ANS nisso, né? O que a ANS, dentro do seu arcabouço, né, legal, as leis, né, o que a ANS pode fazer e pode incentivar? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente não desistir. A gente tem que continuar insistindo, colaborando, tentando. E muita coisa já aconteceu, né? A gente tem, na saúde suplementar, a gente teve uma evolução muito grande desde o início da legislação, em que as pessoas tinham limite de tempo para ficar numa UTI. Então, muita coisa se evoluiu, a gente já conseguiu alcançar muita coisa e muitas outras coisas ainda precisam ser alcançadas. A agência ela vem trabalhando cada vez mais na perspectiva de trazer a sociedade para a discussão com a agência, seja através de audiências públicas, de câmaras técnicas, de seminários, porque sem que a gente faça essa discussão, mas uma discussão qualificada, a gente não vai conseguir fazer o enfrentamento desses desafios que a gente tem pela frente. É óbvio que, muitas vezes, a sensação de que o governo, o Estado, a ANS, ela é morosa, porque a gente tem muitas necessidades que são prementes, a gente compreende, mas, na hora de você implementar uma política, de você normatizar, de você criar uma lei, você tem que ter uma preocupação muito grande com as consequências disso. Você tem que estudar muito bem o que vai refletir, porque, muitas vezes, como eu falei na apresentação, você definir uma política pública, você quer atingir um determinado ponto, mas, se você não observar, não fizer uma análise desse impacto regulatório, você não verificar a grande tela do que isso pode acontecer, você pode causar outros impactos que não são desejados e que podem diminuir o ganho que você teve em alcançar aquele ponto focal que era da política. Então, eu acho que, nesse quesito, a agência tem trabalhado muito no sentido de trazer os interlocutores do setor para essa discussão, para esse diálogo. Porque, se a gente não fizer dessa forma, se a gente não utilizar a nossa capacidade de ouvir, né? Como se fala, temos 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente começar a escutar um pouco mais o que as pessoas estão vivenciando lá na ponta, no seu dia a dia, e quais são as sugestões, a gente não vai conseguir construir uma política pública adequada às necessidades do setor, que, muitas vezes, a gente tem a visão de que mas eu preciso que seja assim, e você não está vendo o outro ator daquele setor que tem uma repercussão diferente daquela sua proposta. Então, eu digo, insistir, persistir, continuar dialogando, e a agência está muito aberta a isso. O corpo de técnicos da agência tem se trabalhado muito no sentido de participar de fóruns como esse. Aqui, presencialmente, nós temos 3 servidores da agência que estão aqui, e isso é uma forma também de dialogar. Em diversos outros setores, seminários e congressos, a agência participa, e de uma forma reversa também, vocês participarem, vocês estarem qualificando a participação de vocês nesse diálogo com a agência, para que a gente possa, de fato, construir, né? O rol de procedimentos que foi citado aqui, houve uma mudança que você tinha um período, um lapso temporal que você discutia o rol. Agora, essa foi ampliado para o ano todo. Então, durante esses 2 anos, o rol, a qualquer momento, pode estar recebendo contribuição. E essa é uma evolução contínua, porque antes você tinha um período muito fechado e que a discussão ficava bastante estreitada. E, a partir da provocação de vocês, da percepção da agência, já se teve essa ampliação da discussão. E outras questões, a qualidade, como bem se colocou aqui, a gente tem trabalhado muito nisso. O qualis da agência tem sido discutido. Não é fácil você definir indicador. Uma das questões mais difíceis de você fazer política pública é definir indicadores, e a gente tem trabalhado nisso. Agora, é um trabalho que tem que ser feito conjunto. A agência ela não quer ser uma impositora de uma ação unilateral e numa visão míope que fica, né? Se você simplesmente utilizar o seu poder de regulador para impor. A partir do momento que a gente abre as portas para que vocês possam colaborar, é a melhor forma da gente estar construindo uma política, de fato, que vai atender às necessidades de todos os atores desse setor. E, obviamente, a legislação ela vem sempre a posteriori, né? Normatização ela vem em decorrência de um clamor da sociedade. Aí, quando eu falo sociedade, é sociedade em todos os aspectos que ela se representa. Então, o que eu falo vamos persistir. É persistir e nunca desistir. Okay. Doutora Lenise, obrigado aí por trazer a visão da ANS. Vou passar para a doutora Camila, que quer também comentar sobre esse mesmo tópico. Rapidamente, assim, uma reflexão. Acho que todo mundo já ouviu aquela frase que todo sistema é perfeitamente desenhado para entregar os resultados que ele produz. Então, acho que a primeira coisa é a gente admitir que nós temos
nós aqui, como todos atuantes da cadeira, prestadores, operadoras e agências, nós estamos fazendo um trabalho muito ruim, né? E talvez não seja só persistir. O que eu acho é que nós temos capacidade técnica, né? Todos nós temos capacidade técnica, mas o setor ele está permeado de uma falta de confiança enorme, enorme. Quantas vezes a gente tenta fazer coisas junto com a operadora e a gente não consegue. Não, começa você primeiro, quem que começa primeiro, quem que perde primeiro, né, para ver se eu entro nisso também. Então, eu acho que a gente precisa de uma vontade política mesmo. Talvez a gente tenha que reconstruir o sistema. Hoje a gente gasta quanto? 8% do PIB? Os Estados Unidos estão gastando 17%. A gente vai esperar chegar até lá para a gente falar, não, então acho que está na hora da gente repensar tudo isso, né? Então, eu acho que também as agências têm um papel importante. Todos nós temos, não adianta isentar a culpa, né? Somos todos culpados aqui desse sistema. Então, era isso que eu... Agora, eu não sei, talvez a Coalizão Saúde, Cláudio, tenha essa força política para a gente tentar reestruturar algumas coisas, né? Eu acho que força política é um tema, no mínimo, delicado para a gente falar, e principalmente no cenário que está vivendo atualmente, né? Eu acho que não precisa de força política, precisa de força técnica, né? Porque todos nós sabemos, em grande parte, muitas das coisas que têm que serem feitas. Se a gente chegou ao ponto de ter agências, como é que eu enxergo o papel de uma agência? Eu acho que ele é extremamente positivo na medida em que ele representa um ponto de intersecção que medeia relações entre o mercado e o consumidor, que, a rigor, não tem o conhecimento técnico para poder debater, e a velocidade, eu diria até a gula do próprio mercado, que, às vezes, pode ultrapassar determinados limites. Entretanto, eu acho que a atividade da agência tem que ser uma atividade de caráter técnico, que não pode inviabilizar um cenário competitivo. E isso vale não só para a ANS, como vale para a própria Anvisa, né, que eu acho que já estamos falando de cadeia produtiva, talvez não seja o palco central para a gente falar sobre isso, mas é indiscutível que a Anvisa tem trazido uma certa morosidade, para não dizer uma lentidão, na aprovação de uma série de tecnologias, o que, no mínimo, eu acho que é muito triste, para não dizer vergonhoso, né? Não acho que aconteça a mesma coisa na ANS e nem estou responsabilizando as pessoas. Por favor, acho que existe uma leitura muito equivocada de a gente personalizar. A gente sabe que uma pessoa que está numa atividade pública, ela participa de um cenário que não é simples para ser montado. Estamos vendo a discussão de um ministro da Saúde, que é convidado, né? Eu já conhecia as regras muito antes, nós falamos sobre isso, né? Entra o ministro, mas os outros escolhem o secretário. Ou seja, tudo que a gente aprende de governança, de meritocracia, de trabalho em equipe, não vale. Então, é difícil, no cenário da agência, você criar um contexto de trabalho onde as questões técnicas possam ser levadas adiante, tá? Então, eu acho que precisa fazer esse tipo de avaliação a respeito das agências, senão a gente acaba radicalizando. Tá? Eu acho que a agência é uma coisa boa, ela pode colaborar se ela for conduzida dentro de métricas mais técnicas. Sucede que a gente herdou um modelo de remuneração que é muito equivocado. Tá? A gente veio de uma cultura inflacionária que distorceu por completo a maneira como os próprios sistemas de saúde ganham dinheiro. Falei da incompetência, ou seja, você ganha de acordo com o sinistro. Foi a nossa conversa hoje de manhã. Quer dizer, quanto pior, melhor. Fora isso, a gente herdou uma cultura inflacionária que deixou desatualizado toda uma mecânica remuneratória, particularmente em relação aos hospitais, que onde você deveria ser remunerado, você não é. Então, os hospitais viraram grandes cadeias de distribuição de materiais e medicamentos, o que está errado. Quer dizer, aquilo que era uma pequena porcentagem, uma taxa administrativa, para poder representar uma base de custeio, de armazenamento, virou verdadeiro ganha-pão. Tanto que a gente vê que os markups dos hospitais são totalmente diferentes. Então, a mesma prótese que você compra no lugar para o X, o outro pode chegar a 3X. Né? Não estou falando de indicação ruim, nada disso, mas de um modelo que a gente herdou fruto de uma relação de cultura inflacionária e que teria que ser revisto. E que não há cenário de credibilidade entre fonte pagadora e prestador de serviços para que a gente possa dar um passinho para trás e rever para a gente começar a cobrar onde tem que ser cobrado. E aí eu acho que você falou uma coisa
ao abordar a questão do CAD, que eu acho que ela é vital, tá? Tudo isso aqui, gente, tudo, absolutamente tudo, nasce de um instrumentinho super tecnológico chamado caneta, que meus filhos agora chamam de dedinhos, porque já não se escreve mais, né? A caneta do médico é uma caneta que pode fazer o que ela quiser, né? Você concorda? Então tá bom. Eu também. Quer dizer, o médico, ele recebe pouco, e aí o que ele faz? Ele faz aquilo que eu sempre digo, uma medicina vingativa. Ele pede todos os exames para poder se vingar de más remunerações. Então, culpa daqui entre nós, eu acho que é do próprio médico. Por quê? Porque ele tem se envolvido num cenário de discussão, como você falou muito bem, é a tabela. Quer dizer, ninguém entende o que é uma livre negociação. Quer dizer, veja, se o indivíduo consegue fazer com boa qualidade, com segurança para o paciente, agregando valor, por que ele não pode cobrar menos? Quer dizer, qual é o problema disso? Então, tem níveis de tabela, uma visão extremamente corporativista na relação econômico-financeira e na prática, que se traduz através de algo chamado ato médico. Quer dizer, daqui a um pouco, eu tenho que falar essas coisas, não tem jeito, eu vou perder o CRM qualquer dia, mas não tem jeito, porque sabe o que acontece? Parece que as pessoas não têm compromisso. Até para tirar a temperatura vai ter que ter um CRM daqui a um pouco. Imagina para você estabelecer um pacto, Cláudio, de telemedicina, que pode mudar por completo uma prática assistencial. Eu visitei um hospital em Israel, e Israel tem muita experiência em medicina de urgência, né? Então, o que acontece? Pronto-socorro infantil. Eles usam telemedicina lá, né? A telemedicina, os pacientes ligam para o telefone e fazem uma teleconsulta com o Skype, sei lá, algum recurso do tipo, né? Que qualquer um tem no seu aparelho celular. Essa consulta ela resulta na busca ao hospital somente em 30% dos casos, ou seja, reduziu a procura de pronto-socorro em 70%. E dos 30% que procuravam, somente 1/3 acabava internando, quer dizer, começou a procurar quem de fato precisava. Imagina essa discussão, nós, no CRM, com o Conselho Federal de Medicina, quer dizer, puxa vida, nós nos formamos, vamos alguns médicos aqui, você pode não estar exercendo, você é médica, né? Veja, nós nos formamos para atender quem? O paciente. Então, se você está trazendo uma mecânica que é boa para o paciente, que não traz nenhum tipo de risco a mais, por que não lançar mão disso? Então, a discussão do ato médico é uma discussão que tem que ser madura, ela tem que ser levada de maneira um pouco mais fiel na necessidade da sociedade contemporânea. Senão vai ser mais fácil a gente trazer esculapos, que tratava através de magia, e, ao mesmo tempo, você está rindo, mas é verdade, foi o mesmo que cuidou das construções das pirâmides. Ele era médico também, o Maimônides, ele era rabino e era médico. Quer dizer, a gente vai para esse lado. Por quê? Porque o outro lado não está tendo lógica. O Cláudio, eu acabo me juntando a ele, porque uma vez eu já levei uma reprimenda da OAB, viu, Cláudio? Porque eu falei para um advogado numa reunião privada que ele estava mentindo. Nem era num julgamento, nada. Então, lá em Brasília, tem 2 que tomaram reprimenda da OAB, eu e o Joaquim Barbosa. Estou bem acompanhado. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a doutora Lenise. Sobre essa questão dos indicadores de qualidade, a gente sabe que a Lei 9661, que regulamenta a ANS, ela faz com que a ANS tenha poderes para regular as operadoras, né, não prestadores. Existe uma dificuldade muito grande, por conta disso, de se obter informações sobre indicadores de qualidade. O Qualis, por exemplo, que foi feito, mas tem a questão de ser opcional, né? Só que, ao mesmo tempo, aí juntando com o que o Cláudio falou, por exemplo, da notícia lá do Washington Post, né, a 3ª maior causa de morte dos Estados Unidos são os eventos, né, os eventos adversos em hospitais. Em número, há estimativas de que essa 3ª causa de morte dos Estados Unidos representa 400 mil óbitos por ano. Né, tem estimativas que vão de 200 mil a 400 mil, uma coisa muito grande. Se a gente fizer uma conta aproximada, eu conheço algumas pessoas que já fizeram essa conta aproximada aqui para o Brasil, daria mais de 100 mil óbitos por ano. Estou falando no Brasil todo. E nós não temos nem essa estatística, né? Ou seja, existe uma urgência de se ter esse tipo de indicadores por questão de qualidade e segurança do paciente, mas existe um entrave aí que é regulatório mesmo, legislativo. Na sua opinião, você acredita que precisa ter um marco regulatório para essa questão? Ou seja, o Ministério da Saúde teria uma outra agência ou teria, né, uma nova lei que criaria
essa obrigatoriedade, que era o que a doutora falou, olha, o reporte obrigatório. Estamos falando assim, o que já existe nos países desenvolvidos, nada além disso. Qual a sua opinião? Luiz, eu concordo contigo. Na verdade, a agência, como eu coloquei lá no início da apresentação, ela atua num setor em que ela não regula todos os integrantes desse setor. Os prestadores estão fora dessa regulação da agência. E fica bastante difícil para a agência fazer ações, já que ela não tem, por lei, essa competência legal de fazer essa ação. Então, provavelmente, para que a agência possa fazer uma atuação de obrigatoriedade desse reporte dessas informações, para que se possa construir esse indicador, há sim que se fazer algum tipo de alteração legislativa para isso. Na atualidade, da forma como está desenhado, a agência tem feito esforços de fomento, de incentivo, mas não de obrigação. E quando a gente sabe muito bem, quando você não tem o poder da caneta, né, de obrigar, fica dificultada a possibilidade de você criar esses indicadores. Então, se vai ser a própria agência, que acho que estaria mais próxima desse tipo de atividade, ou se vai ser outra unidade, o próprio Ministério, não sei. Mas hoje a gente tem um pedaço, um tripé, e que falta um pé. Né? Eu estou com um tripé que falta um pé. A agência ela tem um poder de atuação junto aos prestadores bastante diminuto frente a essa impossibilidade que a legislação não dá essa competência legal para a agência. E é por isso que o QALYS, como você colocou, está sendo desenhado ainda de uma forma de adesão colaborativa, de eventual, o que dificulta, de fato, você fazer esse retrato do país. E aí, talvez, uma outra forma, porque também só lei, existem outras formas que a gente possa tentar utilizar como enforcement para que haja essa adesão, seja por parte das operadoras, seja por parte dos beneficiários, seja por parte de outras sociedades organizadas. Porque, se a gente simplesmente depender de uma legislação para fazer alguma coisa, já começa a entrar na questão política, como o Cláudio bem colocou, e que a gente não tem controle absoluto do que pode sair dessa legislação. Então, aí eu acho que a Camila colocou, aí eu nem digo culpa, a responsabilidade é de todos nós, de todos os atores desse setor, de fazer com que, de fato, a gente possa criar indicadores de qualidade, efetivamente, seja dos prestadores, das operadoras e dos laboratórios, do que quer que seja. E a sociedade tem que se organizar nesse sentido de pressionar. Se, ao fim e ao cabo, se conseguir uma legislação que assim obrigue, mais fácil. Mas a gente, se até lá não se tem, existem outras formas de você pressionar positivamente para que haja essa adesão, essa obrigatoriedade de passar essa informação para que a gente tenha, de fato, um mapa de qualidade assistencial do país, dessa contraprestação, desses desfechos clínicos que se busca tanto ter um resultado positivo. Recebemos aqui várias perguntas super interessantes, né? Algumas aqui que vieram até da primeira parte. Eu vou aproveitar esse tempo para responder uma que foi interessada a mim pela minha apresentação. E é uma sequência, não é uma pergunta, eu só faço isso porque foram várias. Inclusive, pela internet, estamos recebendo várias perguntas. E acho um comentário sobre a coparticipação. Eu fiz aqui uma defesa da coparticipação. E é um comentário absolutamente pertinente que foi feito, colocando um limite na coparticipação, que é o caso, quase todas as perguntas vão na direção, mas e o caso de doenças crônicas? Eu até estenderia essa observação. E o caso dos azares extremos? É absolutamente correto. A ideia, e essa é a atenção que a gente tem nesses modelos de pagamento, é que é um seguro. Todo o modelo é para que exista um seguro aos azares, né? Mas, no entanto, a gente precisa botar também uma pitada de incentivo. Por isso, essa combinação de um pouquinho de pagamento, mas mantendo o seguro. A ideia é que essa porcentagem, portanto, não deve ser linear, né? Ela deve ter tetos, ela deve ter até um determinado limite. Você deve fazer uma composição desse seguro para manter, mesmo com uma comparticipação, a finalidade de seguro. Então, essa é uma resposta que eu daria a esse conjunto grande de questões. Posso só fazer um comentário sobre esse assunto? Porque essa questão de coparticipação, por exemplo, eu estudei como que isso evoluiu nos Estados Unidos nos últimos 30 anos, né? Existe uma coisa que tem sido adotada lá recentemente, isso está até numa publicação do IES agora, dessa semana, o Boletim Científico, numa publicação que saiu na Health Affairs. Existe uma coisa agora chamada Value-Based Health Insurance.
A questão é o seguinte, resumindo, o critério para você ter coparticipação depende da relação de custo-efetividade ali daquele atendimento. Por exemplo, para procedimentos preventivos, né, não tem coparticipação nenhuma. Né? Agora, para outros que não têm uma relação tão favorável de custo-efetividade, você coloca uma coparticipação maior. Então, hoje em dia, existe, vamos dizer assim, uma maior tecnologia, maior critério. Nos Estados Unidos, isso está evoluindo para se definir os níveis de coparticipação. Tem um critério técnico para que se faça isso. Até aproveitando, Luiz, a gente está exatamente nesse momento fazendo estudo nessa perspectiva, de que forma a coparticipação pode ser utilizada, mas principalmente incentivando de que esses procedimentos de prevenção e promoção da saúde, eles não tenham essa coparticipação, porque senão você acaba impedindo que a pessoa ela faça a preservação da sua saúde ou um tratamento adequado no início, que vai cronificar lá na frente. E aí você aumenta esse incentivo de você ter vamos cuidar da saúde hoje, para você não chegar lá na frente com problemas mais sérios. Sim. Nos Estados Unidos, no Obamacare, existe uma lista, né, de procedimentos preventivos para os quais os seguros-saúde não podem colocar coparticipação. A pergunta aqui é para a Lenise, né? E vem dessa análise de custo-efetividade, que eu já vi nos documentos da ANS, que isso foi uma preocupação crescente, né? E aqui a questão é especificamente como que a ANS tem feito essas decisões, e eu até acrescentaria, você projeta assim, um avanço nessa área dentro da ANS ou a continuidade do modo de operação nessas análises de tecnologia, rol de procedimentos? Sem dúvida, avanço. A agência ela tem feito uma série de discussões internas e a gente está começando a fazer algumas discussões externas. Os externos você já conhecem, tem outras que estão sendo analisadas. Por exemplo, vou citar aqui 5 temáticas que estão sendo ainda em ambiente interno da agência e, dentro em pouco, já para uma discussão mais aberta. Uma que se refere à política de preços, aí de uma maneira mais ampliada possível que você tem dessa vertente. Você tem a questão de mecanismos de regulação, que está muito relacionado à coparticipação. Você tem a questão relacionada à portabilidade. Uma outra questão é risco. Então, todas essas temáticas estão sendo discutidas, e aí, dentro de cada eixo desse, você tem um desdobramento de várias questões. A agência ela vai, em breve, estar colocando isso para a discussão pública, com quem quiser participar, justamente, de novo, repetindo aquela questão inicial da apresentação, de que, sem esse diálogo, sem a possibilidade de os atores desse setor poderem colocar os seus pontos de vista e suas questões individualizadas, vai ficar prejudicado. Então, eu vejo que a gente está num momento de avanço, naquele gap evolutivo da gente fazer uma passagem positiva e utilizando, de novo, esse momento, entre aspas, ou mais difícil, para que a gente possa tentar acelerar esse processo. Então, é bastante ao encontro do que está sendo colocado. Perfeito, obrigado. Nós estamos aqui com o nosso horário exatamente, né, britânico, né? Infelizmente, não teremos tempo para responder as perguntas, principalmente aquelas que vão muito individualmente num ponto que certamente é interessante, mas vamos repassar para os apresentadores. O que eu sugiro aqui um minuto, aquele minuto final, para um comentário dessa discussão. Já me antecipo agradecendo mais uma vez todos vocês. É um prazer recebê-los aqui no INSPER, e foi, de fato, um aprendizado da minha parte muito grande. E, entre esses, com o seu minuto de consideração, eu incluo aqui o Luiz, que tem um conhecimento muito grande nessa área e também aqui é um coparticipador, né, para usar a palavra da coparticipação aqui na organização do seminário, mas também é um convidado. Eu estou aqui no papel de anfitrião, deixo esse minuto para vocês. O meu minuto vai ser rapidamente mais para agradecer mesmo, porque o INSPER, aqui, depois de uma apresentação no evento, o ano passado, em outubro, tomou a iniciativa de trazer esse estudo, aprimorar o estudo e fazer esse evento. Então, gostaria de agradecer, né, a iniciativa, né, principalmente sua, Paula. Agradecer toda a sua equipe, né, o pessoal do marketing, da comunicação aqui do INSPER e a Letra Certa, né, que é a assessoria de comunicação do IES, que trabalhou. Então, assim, acho que fizemos um trabalho, né, conjunto aí que deu certo, né, e o resultado aí não poderia ter sido melhor. Obrigado. Bom, eu vou usar o meu minuto para citar
esse estudo que você falou, Cláudio, da terceira causa de óbito ser erro médico, para falar mais uma vez um pouco sobre o sistema, né? Erro médico hoje é um problema grande, é a terceira causa de óbito nos Estados Unidos, quando mostrou isso. A gente também tem algumas estatísticas, mas o erro médico ele não é cometido por pessoas irresponsáveis e profissionais mal treinados. O erro médico é resultado disso aqui que a gente discutiu hoje. Quanto mais eu ganho mais, quanto mais eu faço coisas desnecessárias, eu ganho pela complicação, eu ganho pela infecção, eu ganho pela segunda cirurgia se eu faço a primeira errada. Então, eu gostaria de lembrar aqui que o paciente, que é o nosso principal ator aqui nisso, ele morre por causa do sistema. Eu vou me arriscar um pouco a falar não falar de concorrência nesse último minuto, embora a minha experiência na área tenha me ensinado muito sobre gestão de políticas públicas, na verdade, enfim, pelo menos dessa área específica. Mas eu acho que tem uma questão que é importante, que quando a gente fala de reformas institucionais, e o sistema de defesa da concorrência passou por uma grande, que é mapeamento de atores. Porque é muito difícil, se você tem, para usar aqui a palavra coalizão, Cláudio, se você tem uma coalizão em torno da agenda de saber quem ganha e quem perde, como é que você compensa, ou se é que há possibilidade de compensação para quem for perder alguma coisa em qualquer processo de reforma, mas se você encontra um consenso sobre isso, é muito difícil você não ter sucesso. Normalmente, o problema é que você... em qualquer agenda de reforma, alguém ganha, alguém perde, e esse que perde, se você está falando de medidas legislativas ou de medidas normativas, às vezes tem poder suficiente para barrar a evolução. Mas, quando a gente está lidando com esses assuntos de políticas públicas, às vezes o mais difícil não é saber as medidas que têm que ser tomadas. O mais difícil é você construir o ambiente de laboratório, que é o que eu brinco. Você... construir um ambiente em que a temperatura está regulada, em que todas as variáveis ali estão controladas para você fazer o experimento sem possibilidade de contaminação daquilo. Construir, às vezes, o laboratório é mais difícil, quando a gente está falando de políticas públicas, do que fazer o experimento. E eu acho que, talvez, o momento que a gente esteja em relação à saúde suplementar no Brasil, e eu acho que por isso que esse evento acaba sendo muito importante, é esse momento mesmo de construção do laboratório. E mais o peso fica sobre a sociedade civil, quanto menos o agente detentor da caneta, no caso o Ministério da Saúde, consegue dizer para onde a gente está indo. Então, a sociedade civil ela acaba tendo um papel muito grande, principalmente nesses momentos de crise e incertezas que a gente está vivendo, e, às vezes, eles são de oportunidade também, para diálogo e para incentivo a determinadas mudanças. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que parabenizar a organização aqui do evento. Sem dúvida, foi um evento muito importante, e acho que evento como esse, como que o IES organiza, são eventos que precisam ser cada vez mais incentivados para a gente ter esse diálogo, essa possibilidade de conversa, de entender o ponto de vista de cada ator do setor. Correndo o risco de ser repetitiva, sem a informação, sem a transparência, sem o diálogo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Sem que tenha a possibilidade de que as pessoas que participam desse setor, de fato, possam colocar a sua percepção, o seu ponto de vista, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Se fosse fácil, já estava pronto. Então, a gente está aqui justamente porque é difícil, porque é complexo. E a gente tem que fazer, tem que incentivar cada vez mais esse diálogo. Então, professor Paulo, eu parabenizo pelo relatório, pela pesquisa que foi feita e por estar promovendo esse fórum aqui, que, sem sombra de dúvida, trouxe pessoas super qualificadas e bem intencionadas e que tem esperança que a gente possa, de fato, alcançar alguma coisa bastante positiva para a nossa sociedade. E todas as pessoas que estão presentes até agora, com fome, também estão pensando nisso, de que forma a gente pode estar participando e construindo isso. Então, só tenho a parabenizar e agradecer a possibilidade de estar aqui
aqui representando a ANS, na figura que o doutor Abrão, já que não pôde vir, mas que ele certamente é uma pessoa que incentiva muito a esse diálogo, a conversa e a transparência de informação e a educação da sociedade como um todo. Parabéns. Eu vou partir do final do que você falou, tá? Mesmo porque tudo já foi dito antes. Eu tenho a impressão que a gente vive um cenário, Paulo, que existe uma grande assimetria do conhecimento. Partindo do princípio que eu acho que é legítimo, da saúde enquanto direito, mas fugindo de uma responsabilidade que deveria ser a saúde como um dever no sentido individual. Quer dizer, as pessoas e os consumidores imaginam que saúde será um prato pronto e que a gente vai servir no momento certo. E dentro de mitos e crenças que não reproduzem efetivamente aquilo que elas precisam, em termos de qualidade, em termos de segurança. Então, eu acho que oportunidades dessa natureza, elas têm um papel fundamental, não só por aquilo que a gente acaba conversando, mas, sobretudo, pela repercussão que a gente consegue trazer frente à sociedade maior. Uma das experiências mais ricas que nós tivemos recentemente foi a relação que nós estabelecemos entre o Einstein e a Google, né? Porque hoje, com a democratização do conhecimento, contra a qual a gente não tem absolutamente nada, muito pelo contrário, é vital que nós tenhamos fontes de boa qualidade para alimentar de maneira adequada este conhecimento. Eu tive a oportunidade de tomar um café com o Paulo na semana passada, uma coincidência por outro assunto, e eu te juro, quer dizer, se eu atrasei aqui, lá eu atrasei muito mais. Eu queria ter passado amanhã. Quando a gente vê gente brilhante que se dedica e apresenta coisas com consistência, eu acho que isso abre a cabeça da gente para poder pensar um pouco melhor e imaginar que determinados cenários, como você disse muito bem, eles não são fáceis, mas também não são impossíveis de serem construídos. E a gente já está numa fase talvez negativa com a situação brasileira, mas não pode ser maior do que o desejo verdadeiro de construir e modificar. E o cidadão brasileiro precisa de mais instrumentalização para continuar demandando, mas demandando onde, de fato, ele tem que demandar. E sabendo que essas demandas, elas têm que se sustentar. E se continuar com esse clamor todo, acabei de ver, aumento de imposto, outra vez. Agora cada dia vão inventar uma coisa até a mudança da presidência. Agora acho que é 7% de imposto de renda, quer dizer, ninguém imagina que a capacidade arrecadatória só vai aumentar quando tiver maior atividade econômica. Quer dizer, não adianta aumentar alíquotas. 7% vezes zero é zero. Não é verdade? Quer dizer, se não aumenta a capacidade produtiva, então a gente é obrigado a usar métodos maduristas, chavistas e kirchnerianos e cubanos, e eu acho que a gente vai acabar, no fundo, caindo no mais do mesmo. Então, eu agradeço vocês por convidar, desculpa por exagerar, mas, sobretudo, eu acho que, graças a pessoas brilhantes como vocês, e que a gente pode acreditar que o Brasil tem jeito, sim. Obrigado. Obrigado, Paulo. Muito bem, encerramos o nosso evento. Eu agradeço a todos vocês e espero vê-los aqui numa próxima oportunidade. Obrigado.